Todas as quintas-feiras, das 15 às 16, a hora é da saúde. Espaço da Saúde, uma rúbrica do enfermeiro Gil Angélico. É isso mesmo. Iniciamos então este Espaço da Saúde aqui no seu Olhar Livre. Nos estúdios da Onda Livre já temos então Gil Angélico, a quem eu passo a cumprimentar e a dar as boas-vindas aqui aos estúdios da Onda Livre. Olá, muito boa tarde, Gil. Olá, Carla, boa tarde a todos os ouvintes. É um gosto estar novamente na vossa companhia nas tardes de quinta-feira. É isso mesmo. Fizeste uma pausazinha, mas um bom filho à casa volta e tu regressaste. É verdade, estive algum tempo fora, mas vamos recuperar aqui o nosso espaço de saúde, com novos temas, vamos desmistificar algumas dúvidas e esclarecer tudo aquilo que as pessoas queiram saber. É isso mesmo. E vamos então começar o tema escolhido para o regresso deste Espaço da Saúde aqui à antena da rádio. Foi a legionela, certo? É isso. E tivemos o depoimento de algumas pessoas até bastante interessantes, podemos assim dizer. Mas sei que este é um tema que tem uma origem interessante e que foi daí que surgiu o nome. Podes-nos abordar um pouco dessa história? Claro que sim, e teremos então que regressar ao ano de 1976, quando durante uma conferência onde estava presente um grupo de legionários americanos, ou seja, um grupo de veteranos de guerra, na Filadélfia, decorria num hotel então essa convenção e começou a surgir um surto de pneumonia nesses participantes. Passado uma semana da convenção, havia já 130 dos participantes que estavam hospitalizados, 25 já tinham morrido, e todos eles apresentavam um quadro de dor torácica, falta de ar, tosse e febre. E então foi investigada a causa, não é, pelas entidades competentes e verificaram realmente que o sistema de ar-condicionado do tal hotel na Filadélfia estava contaminado com a afamada bactéria Legionella pneumophylla. O que eles descobriram logo que era esta patologia? Não, durante algum tempo, e na altura estamos a falar na época de 1976, ainda não havia os mesmos recursos que agora, e houve várias dúvidas sobre qual seria a origem deste surto de pneumonia, e só passado algum tempo é que se conseguiu descobrir realmente que a origem estava no sistema de ar-condicionado, que tinha esta bactéria e que foi inalada pelos participantes na convenção. Ora, muito bem, então já agora coloca-se esta importantíssima questão e que toda a gente deve estar à espera para saber: a legionela é uma doença? A legionela então não é a doença é a legionose e trata-se de uma infecção bacteriana aguda e que é causada pelo agente etiológico, ou seja, que tem origem na tal bactéria legionela. E pode, que muita gente não sabe e tem essa dúvida, pode causar dois tipos de entidades clínicas e epidemiologicamente distintas. Pode ser e pode manifestar-se como uma doença dos legionários, essa sim conhecida e bem falada há pouco tempo, que é também denominada a pneumonia dos legionários ou legionose, e a febre Pontiac, esta é menos conhecida, porque trata-se de uma forma de legionelose não pneumónica, ou seja, não tem como consequência uma pneumonia, mas sim um estado muito idêntico ao da gripe e, como tal, muitas vezes os indivíduos são portadores deste tipo de patologia e nem sequer chegam a saber que estão perante ela. Porque a maior gravidade é infectarem as vias respiratórias, certo? Exatamente. A manifestação mais grave vai ser através de uma pneumonia, que é a tal doença dos legionários, que tem sido muito falada. É isso mesmo. E antes de prosseguirmos então, vamos fazer aqui uma pequena pausa dentro de breves minutos. Estaremos novo na vossa companhia, não é verdade, Gil? É isso mesmo. Vão pensando por enquanto e logo a seguir vamos já depois ouvirmos algumas pessoas que deram alguns depoimentos. Passam então 26 minutos das 15 e eu e tu, Gil, estivemos então a sondar as pessoas na rua e tentamos saber se sabiam o que era a legionela. E obtivemos respostas bem interessantes, não foi?
foi verdade. Há pessoas que estão baralhadas, mas temos respostas bastante sugestivas. Vamos ouvi-las e depois falar um bocadinho sobre elas. É isso mesmo. Vamos então passar a ouvir o depoimento de algumas pessoas que também participaram connosco. Será que sabe? Sabe o que é a legionela? Sei que é uma doença contagiosa. É uma bactéria que aparece no ar. Anda cá, que tu trabalha. Ela trabalha na farmácia. Anda cá. A legionela é uma doença que existe, que apareceu lá em África do Sul, acho que foi em África, agora também estou vendo as notícias, mas acho que foi em África, que matou por volta de muitas pessoas lá, acho que foi na Líbia, sim. Depois veio para Portugal, através do imigrante lá. Depois nós andávamos muito preocupados, tivemos precauções e agora essa legionela só anda lá para baixo para a África do Sul. Pois é, parece que a legionela anda lá para a África do Sul, nós por cá estamos todos muito bem. Já percebemos então que muita gente anda baralhada e confunde um bocadinho aqui, apesar de ter sido muito falada e bem divulgada nas televisões, mas para que todos fiquem bem esclarecidos, que é isso que nós queremos. Gil Angélico, o que é a legionela? É muito simples. A legionela é, ao fim e ao cabo, uma bactéria ambiental. E como nós temos ouvido falar muito, porque houve um surto há pouco tempo, tem como habitat natural águas superficiais de lagos, de rios, de nascentes, de zonas de água estagnada e até mesmo águas subterrâneas. E é a partir destes ambientes que ela vai poder colonizar os sistemas de abastecimento de águas, até mesmo de grandes cidades. Vai se incorporar nas redes prediais de água quente ou fria, nos sistemas de arejamento, em ventilação, em aquecimento, climatização, e depois o que vai acontecer é que destes empreendimentos turísticos, escritórios, centros comerciais e hospitais, que são realmente, também pode acontecer nestes meios, nos hospitais, ao contrário do que aquilo que as pessoas pensam, é a partir daqui que ela se vai multiplicar, a partir da sua colonização nos sistemas destes edifícios. Ora, muito bem, então a legionela é basicamente... uma bactéria, tão simples quanto isto. Exatamente, nada difícil, pois não? Exatamente. Há confusão entre o que é a legionela e a doença dos legionários, porque assim foi falado nos órgãos de comunicação social, mas realmente a legionela é a bactéria, a doença dos legionários é causada por esta bactéria. Exatamente. Também perguntamos a quem passava na rua, por quem nós passávamos na rua, assim é que é certo, porque as pessoas andavam na vidinha delas, nós, intrometidos, é que íamos colocando questões. E perguntamos então a algumas pessoas se sabiam como se transmitia a doença dos legionários. E fiquem a ouvir mais umas respostas bem interessantes, porque foi tudo muito interessante e nós gostamos muito. Fiquem então a ouvir. Como se transmite? Era através do vapor da água quente no banho, não era propriamente na água corrente, quando se bebia copos de água, acho que era só vapor. Transmitidas por via respiratória. Através da respiração, através do ar. Se estamos muito perto de uma pessoa que tenha a legionela, estamos também a apanhar a legionela. E que é por causa dos adubos, não é? Sim, não sei muito bem do que se trata. Penso que é, ou fala-se, portanto, que é transmitida normalmente através dos ares condicionados. É o único conhecimento que tenho. Transmite-se, é uma bactéria que está instalada em princípio na água ou em zonas úmidas e que se transmite a partir daí. E é isso mesmo. Afinal, Gil, responde-nos como é que se transmite a legionelose? Exatamente, muito bem. E como algumas pessoas disseram, transmite-se mesmo pela via aérea, ou respiratória, para que todas nos entendam. Ou seja, as pessoas podem estar sujeitas a um ambiente onde haja inalação de gotículas de água, aerossóis.
E se essas gotículas estiverem contaminadas pela tal bactéria, vamos realmente poder contraí-la. O que acontece é que não é transmissível de pessoa para pessoa, tenham calma, não se assustem, ao contrário do que as pessoas pensavam, não, realmente não se transmite pessoa para pessoa, nem pela ingestão de água contaminada, apesar de haver até mesmo a descrição de alguns casos que após a ingestão de água contaminada e a sua aspiração, por engasgamento, tenham vindo a contrair a doença dos legionários. No entanto, não é contagiosa e podem beber água à vontade, mesmo que contaminada, desde que não se engasguem, não vão contrair a doença dos legionários. E se engasgarem, já está tudo tramado, não é? Se a água estiver contaminada, pode ser que não, porque muitas vezes nós estamos expostos realmente a este agente, à legionela, e vamos apenas manifestar sintomas de uma simples gripe e que vão passar normalmente sem sequer nos apercebermos. Ora, muito bem. Ou seja, que, se calhar nós até já tivemos sintomas da existência desta bactéria no nosso organismo. Uma grande percentagem de pessoas já esteve sujeita ao ambiente onde estava a legionela, e daí surgiu uma infecção, mas foi a febre de Pontiac, que falámos anteriormente, que é uma das variantes e que é tão simples quanto uma gripe, e nem sequer reparamos que estamos perante a legionela. Muito bem, então acho que seria muito oportuno nos falares quais os sintomas que surgem quando contraímos esta infecção. Então quando falamos da doença dos legionários, que é a forma mais grave, os sintomas vão assemelhar-se muitas vezes ao de uma pneumonia. E isto vai causar, como é óbvio, uma dificuldade no diagnóstico. O que acontece? Os sintomas normalmente manifestam-se 2 a 14 dias após a exposição à nossa amiga bactéria legionela, e pode incluir febre altas superiores a 39 graus Celsius, arrepios, tosse seca, uma pneumonia focal, ou seja, sintomas comuns numa pneumonia. Pode também causar sintomas gastrointestinais, como diarreias, vômitos, náuseas, e isto realmente pode nos levar a um quadro de doença dos legionários. Já no caso da forma menos grave, menos aguda, é a febre de Pontiac, e que realmente se manifesta em 90 a 95 das pessoas que foram expostas à legionela, ou seja, a maior parte vão mesmo ter este tipo de sintomas, e o período de incubação é de 2 a 6 dias, tem como sintomas um mal-estar, fadiga, mialgias, febre, cefaleias. A recuperação ocorre mesmo em 2 a 5 dias sem qualquer tratamento, por isso muitas vezes podemos estar sujeitos a isto sem sequer nos darmos conta de tal. Poderá mesmo acontecer, não é? Exatamente. E todos nós confundirmos com uma simples constipação ou uma gripe. Pronto, constipação se calhar já não é? Não, como uma simples gripe, onde há febre, onde há aquele mal-estar geral, aquele cansaço, fadiga. Muitas vezes confundimos com isso, não ligamos, damos menos importância e acaba por recuperar sem sequer nos apercebermos. Olha, ainda bem, pelo menos que assim seja, não é? É bom sinal. Todos então estão igualmente sujeitos a contrair a doença ou existem alguns grupos de risco? É uma boa pergunta essa realmente, porque a legionela, ou melhor, a doença dos legionários afeta preferencialmente pessoas adultas com mais de 50 anos de idade, ou seja, o grupo idoso, a faixa etária mais elevada é aquela que realmente está mais suscetível. 2 a 3 vezes mais homens do que mulheres, ou seja, nós homens estamos mais sujeitos a contrair este tipo de doença. No entanto, e é uma boa notícia para os jovens, é que é raríssimo a descrição destes eventos em indivíduos abaixo de 20 anos. Os fumadores, mais uma vez, também estão num grupo de risco, são preferencialmente ou especialmente afetados estes indivíduos, os fumadores, e também aqueles que têm doenças crónicas debilitantes, como o alcoolismo, o diabetes, o cancro, a insuficiência renal, ou ainda aqueles doentes imunocomprometidos que estão mesmo a fazer medicação com corticoides ou que estejam sujeitos à quimioterapia. No entanto, não existe nenhum tipo de vacina para a cura da doença do legionário. Era também uma dúvida que muitas vezes surge e que as pessoas nos colocam. Realmente não existe uma vacina contra a doença dos legionários. O que é uma pena, não é? É uma pena, mas... Mas existem outros tratamentos que nós já vamos falar mais à frente. Exatamente. Depois aqui de uma curta pausa onde vamos ouvir aqui uma musiquinha também para descontrair e as pessoas poderem assimilar aquilo que já foi dito sobre esta bactéria, a legionela. Vamos a isso. Até já.
Passam então 46 minutos das 15 e nós voltamos ao tema. Hoje escolhido para iniciarmos de novo esta rubrica, o Espaço da Saúde, com Gil Angélico. Gil, tínhamos ficado na questão, sabemos que não existe vacina contra a doença dos legionários, mas existe algum tipo de tratamento para esta doença? Exatamente. Apesar de não haver vacina, o tratamento pode ser feito com recurso a antibióticos. Quanto mais cedo se iniciar então a antibioterapia, maior será a taxa de sucesso. Para tal é necessário que seja primeiro diagnosticado a presença da legionela. Através da colheita de espécimes de urina e de sangue, os médicos irão chegar à conclusão se está perante a legionela ou não e escolher o antibiótico mais adequado. Exatamente, até porque tem que se fazer o despiste para não haver a confusão com a dita cuja gripe, não é? Exatamente, aquilo que nós vimos atrás, que a forma mais grave se assemelha a uma pneumonia e aquela mais leve a uma gripe, então realmente é necessário que haja um fator que alerte o médico para a necessidade de fazer o despiste da presença de legionela. Muito bem, sim senhora. E só falta então falarmos das medidas de prevenção, mas esta também foi uma das questões que colocamos às pessoas que encontramos na rua e que também gentilmente, e a quem passamos a agradecer a todas as pessoas que colaboraram connosco e decidiram também responder conforme sabiam às questões colocadas. Vamos então ouvir o que é que as pessoas acham sobre como prevenir. Será que sabe? E sabe como se previne? A água deve estar tratada, à partida que se for água da instalação da rede, a água é tratada nesse sentido, e os ares condicionados e zonas úmidas devem estar devidamente limpos e desinfetados, e lavar as mãos com lexívia e essas coisas assim, cloros. E não sou médico. Por uma máscara, eu saí do local o mais rápido possível. Quando estamos ao pé dessa pessoa é tapar a boca ou pôr uma máscara. Ora, tivemos então aqui algumas respostas. Uso de máscara ou fugir de um portador de legionelose não parece a melhor prevenção, ou será que é? Não há essa necessidade de sair a correr junto de alguém que tenha a legionela ou esteja infectado pela bactéria da legionela, nem sequer é necessário tapar a boca. Isto porque, uma vez mais, a legionela não é contagiosa, ou melhor, a doença dos legionários não é contagiosa, nem se transmite de pessoa para pessoa. E no que diz respeito a medidas de prevenção, existem vários processos que permitem eliminar a bactéria legionela por via da desinfecção nas redes prediais, distinguindo-se, e vamos falar aqui em duas vias, que são as operações físicas, através da temperatura da água, se levarmos a temperatura dos reservatórios de água, dos cilindros que temos nos domicílios, a produção de vapor e de ultravioleta, ou então por via química, como através da utilização de cloros e os seus derivados na desinfecção da água, o uso de agentes como o bromo, ionização de cobre e de prata, que vão ser utilizadas para desinfetar as canalizações. O importante aqui, no que diz respeito à prevenção, será mesmo seguir os conselhos que as autoridades de saúde emitem a quando dos surtos, porque realmente nós vimos há pouco tempo que eles aconselharam a que não tomassem banho de duche, a tomar banho de imersão e não duche. Porquê? Por causa do vapor de água ou melhor, do jato de água que ao incidir no nosso corpo vai levantar algumas partículas, algumas gotículas de água que podiam ser inaladas. No entanto, só quando dos surtos as autoridades lançam novos conselhos, medidas de prevenção, e se justificar nós iremos aqui abordar novamente estes temas e aconselhar as pessoas da forma mais eficaz para prevenir a doença dos legionários.
Deixa-me só também dizer às pessoas, dar uma curiosidade, que entre 2010 e 2013, apesar de não se ter ouvido falar da doença dos legionários, da presença de legionela, a verdade é que foram notificados 284 casos, só para que as pessoas tenham realmente uma noção que todos os anos existem casos de legionela. Aqui nesta altura, entre 2010 e 2013, os casos notificados foram sobretudo na região norte, com cerca de 61% dos casos, com destaque para o distrito do Porto, que foi aquele que teve mais casos de doença do legionário, e de Braga. Portanto, as pessoas não precisam de estar assustadas, não precisam de alterar os seus hábitos regulares, de atividade de vida regulares, porque realmente, quando for necessário, as entidades de saúde irão alertar para a presença de um surto da doença dos legionários e irão aconselhar as melhores formas de prevenção. Por isso, façam a vida normalmente, não tenham medo da legionela, que ela também não está tão presente quanto nós pensamos. Ora, ela encontra-se lá para baixo. Ela anda por aí. Para a África do Sul, como dizia, não era? Um dos nossos ouvintes. Não, realmente também não é por aí, mas a maior parte das vezes a legionela entra no nosso organismo e sai sem sequer nos apercebermos. Exatamente, já sabemos então que existem algumas pessoas que estão expostas a uma maior percentagem de risco, que o Gil já referiu. Essas pessoas sim terão que ter um maior cuidado caso incida essa bactéria na zona, terão que ter um cuidado especial, não é? Pois estão mais em risco e mais sujeitas a que essa bactéria sim, e nós vimos que as pessoas acima de 50 anos eram aquelas que estavam mais suscetíveis, mais expostas. Aquilo que acontece muitas vezes aqui na nossa região é que as pessoas têm em casa alguns pontos de água estagnada, alguns charcos, alguns bidões até que se vêem na rua com água, alguns reservatórios, e realmente aí pode estar uma fonte para a multiplicação da legionela, da bactéria legionela. Então as pessoas devem regularmente mudar a água dos tanques dos reservatórios que têm em casa. Por exemplo, se for para consumo, a mudança de água durante 2 vezes por menos ao ano é aconselhável que seja feita. Uma delas seja feita a fundo e seja feita a desinfecção do reservatório. E evitar realmente ter água estagnada em baldes, em bidões, em charcos, evitar realmente que haja essa acumulação de águas, que muitas vezes nós nos apercebemos que já tem algumas bactérias, que tem até mesmo alguns animais, alguns mosquitos. Realmente mostra-nos que essa água pode estar infectada com algum tipo de agente bacteriológico. É isso mesmo, e também aproveitamos então para dizer às pessoas que realmente esses tanques ou esses charcos onde as pessoas costumam armazenar água, que tenham cuidado, que os tenham vedados, porque pode ser realmente também uma fonte de perigo para as crianças e para os animais. Exatamente, e não utilizar essa água para qualquer tipo de necessidade humana. Mesmo não para consumir, não é? Exatamente, muito menos para isso. Apesar de ao bebermos água contaminada não sermos infectados, há o risco de, por algum motivo, haver a inalação de gotículas dessa água. E então vamos evitar realmente que haja essa fonte e quando elas têm que existir, que estejam pelo menos vedadas. É isso mesmo. Gil, estamos então a chegar ao fim deste nosso primeiro programa, desta temporada. Seja bem-vindo de novo aqui aos Estúdios da Onda Livre. Agradeço por teres aceito mais uma vez o convite para nos vir aqui falar sobre algumas patologias que ainda as pessoas, apesar de serem faladas, continuam com dúvidas. E agradecemos também à nossa ouvinte que nos ligou há pouco, dar os parabéns pelo regresso do Espaço da Saúde ao Olhar Livre. E agradecemos a todos vós que continuam na nossa companhia, que nos são fiéis. E já sabem, se quiserem propor algum tema que gostassem mesmo de ouvirem falar, basta, através do Facebook do Gil, do meu, da rádio, basta deixar a vossa opinião, não é, Gil? Exatamente, estejam à vontade para deixar as vossas questões, as vossas sugestões para temas, que nós logo que possível iremos responder e abordar aquilo que as pessoas quiserem. Exatamente, já sabes qual vai ser o tema da próxima semana? Durante a próxima semana vamos falar de algumas infecções dos ouvidos. Ouvidos? Otites e coisas assim, não é? Exatamente, que estão muito presentes também agora nesta altura e vamos abordar um bocadinho assim. Muito bem, para si que que vai andar a circular nas ruas, participem também connosco e deem a sua opinião, não é isso, Gil? Exatamente, nós vamos andar por aí
quando se cruzarem connosco, não nos fujam, não tenham medo ao gravador, falem connosco, que é isso que nós pretendemos. É isso mesmo, muito obrigada, Gil. A continuação de uma boa quinta-feira e até para a semana. Eu é que agradeço, obrigado a todos aqueles que nos seguiram e até para a semana.